De terras distantes, reis vieram adorar um bebê. O que esses magos sabiam sobre o rei dos judeus que o mundo ainda precisa aprender? Esta é uma história de busca, adoração e presentes proféticos. Imagine o deserto da Pérsia. Noite após noite, homens sábios erguem seus olhos para o firmamento infinito. Eles não são homens comuns. São magos, astrólogos, conselheiros de reis, guardiões de conhecimentos ancestrais que atravessam milênios. Suas mãos tocam pergaminhos que contêm profecias de povos que nunca conheceram. E seus corações pulsam com uma inquietação que nenhuma riqueza terrena consegue acalmar. E então, acontece. Esses homens não eram judeus. Eles não conheciam o templo de Jerusalém. Vinham de terras onde se adoravam outros deuses, onde o ouro fluía em palácios suntuosos e o incenso ardia em altares pagãos. Mas algo em seus espíritos reconheceu uma verdade que transcendia suas próprias tradições. Um rei havia nascido. Não um rei comum, o rei dos reis. E então, eles fizeram o que nenhum homem sensato faria. Abandonaram suas posições de prestígio, deixaram para trás a segurança de seus palácios, reuniram tesouros que poderiam comprar cidades inteiras. A jornada seria longa, perigosa, centenas de quilômetros através de desertos implacáveis, montanhas traiçoeiras, territórios de bandidos e feras selvagens. Uma narrativa que nos ensina que a verdadeira adoração não conhece limites geográficos, não respeita barreiras culturais e não se curva diante de obstáculos impossíveis. Fique até o final, porque o que esses reis descobriram ao encontrar um bebê em Belém vai transformar completamente sua compreensão sobre adoração, sacrifício e o verdadeiro significado da realeza. Embora a Bíblia não especifique seus nomes, nem seu número, a ideia de 3 se popularizou por causa dos 3 presentes oferecidos: ouro, incenso e mirra. Mas quem eram eles realmente? O termo original grego é magoi, que pode se referir a uma classe de sacerdotes zoroastristas da Pérsia, conhecidos por sua sabedoria em filosofia. Eram a elite intelectual do seu tempo, homens cujos conselhos decidiam o destino de impérios. E foi justamente essa ciência, essa busca incansável pela verdade nos céus, que os colocou no caminho de Deus. Eles sabiam o que estavam procurando. A profecia de Balaão, em Números 24, dizia: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. A estrela não era um mero sinal astrológico, era a confirmação de uma promessa antiga. E eles, os magos pagãos, a reconheceram antes de muitos do próprio povo de Israel. A jornada os leva primeiro a Jerusalém, o lugar mais lógico para se procurar um rei recém-nascido. Eles chegam ao palácio e perguntam a Herodes, o rei no poder: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes, um homem paranoico e cruel, ficou perturbado. Como assim? Outro rei? Ele era o rei. Sua reação imediata foi de medo e ameaça, não de adoração. Herodes convocou seus próprios sábios, os principais sacerdotes e escribas, e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. E eles sabiam a resposta: em Belém da Judeia, citando a profecia de Miqueias. Os líderes religiosos de Israel tinham o conhecimento das Escrituras. Eles sabiam exatamente o que as profecias diziam, mas eles não agiram. Os magos, por outro lado, vieram de muito longe, sem o conhecimento completo, mas com um coração disposto. Deixando Jerusalém, a estrela que eles viram no Oriente reapareceu, guiando-os diretamente até a casa onde o menino Jesus estava. O texto de Mateus diz que, ao verem a estrela novamente, eles regozijaram-se com grande e intenso júbilo. A alegria deles não era apenas por encontrar o destino, mas por ver a fidelidade de Deus confirmada. E ao entrarem na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Reis, sábios, homens de poder e influência, se ajoelharam diante de uma criança em uma casa humilde. Eles não viram um palácio, não viram um exército. E então, abriram seus tesouros e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Estes não eram presentes aleatórios. O ouro, o metal dos reis, reconhecia a realeza de Jesus. O incenso era usado nos templos para adoração a Deus. Ao oferecerem incenso, eles reconheciam a divindade de Jesus. Ele era Deus encarnado. E a mirra, uma resina amarga usada para embalsamar os mortos, apontava para o seu sacrifício. Eles reconheciam que este rei nascia para morrer, para oferecer sua vida pela humanidade. Em seus presentes, os magos resumiram todo o Evangelho. Jesus é Rei, Deus e Salvador sacrificial. A adoração deles não foi apenas um ato de reverência, foi uma declaração de fé profunda e profética. Após a adoração, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. E eles obedeceram, voltando para sua terra por outro caminho. Isso nos ensina que a verdadeira adoração sempre nos leva a um caminho de obediência e transformação. Aquele encontro os transformou.
e eles voltaram como testemunhas de que o rei havia chegado. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, a busca sincera por Deus sempre será recompensada. Não importa o quão distante você se sinta, Ele está lhe dando sinais. A pergunta é: você está disposto a iniciar a jornada? Segundo, a verdadeira adoração transcende rituais e tradições. Ela vem de um coração humilde que reconhece quem Jesus é. Os magos se prostraram. Terceiro, nossa adoração deve nos custar algo. Eles ofereceram seus tesouros mais preciosos. O que você está oferecendo a Deus? Seu tempo, seus talentos, seus recursos? A adoração que não custa nada, não vale nada. A história dos magos é um convite para cada um de nós. É um chamado para oferecer a Ele o ouro da nossa submissão como Rei, o incenso da nossa adoração como Deus, e a mirra do nosso ego morto, reconhecendo que sua vida foi dada por nós. Saiba que a mesma estrela que os guiou ainda brilha. Ele não está mais em uma manjedoura, mas reina em glória, e ainda recebe todos os que vêm a Ele com o coração buscador. A sua jornada de fé pode começar hoje. Não espere ter todas as respostas, assim como os magos não esperaram. Apenas dê o primeiro passo. Siga o sinal, busque, e você encontrará um rei digno de toda a sua adoração. Homens de imensa riqueza, poder e, acima de tudo, conhecimento. Eles vinham do Oriente, provavelmente da Pérsia ou da Babilônia, regiões onde a observação das estrelas era uma ciência sagrada. Eles não viajaram sozinhos. A imagem de 3 homens em camelos é uma simplificação poética. Na realidade, seria uma enorme caravana real, uma comitiva com dezenas, talvez centenas de pessoas, guardas, servos, guias e uma quantidade de suprimentos capaz de sustentar uma expedição por meses a fio. E claro, os presentes. Presentes que não eram meras lembranças, mas declarações proféticas. Ouro, o metal dos reis, reconhecendo a realeza daquele que eles buscavam. Incenso, uma resina aromática caríssima, queimada nos templos como oferta a Deus, reconhecendo sua divindade. E mirra, uma resina amarga, usada para embalsamar os mortos, um presságio sombrio e misterioso do sacrifício que viria. Cada presente era um sermão. Mas o que os levou a fazer essa jornada tão longa e perigosa? A resposta pode estar séculos antes, durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. O profeta Daniel, o homem de Deus, serviu como alto conselheiro nos impérios babilônico e persa. Suas profecias sobre o futuro, incluindo a vinda de um Messias, foram registradas e, muito provavelmente, preservadas e estudadas por gerações de sábios orientais. Eles aguardavam, eles estudavam, eles esperavam pelo sinal. E então, ele apareceu, uma estrela nova e brilhante no céu. Se foi um alinhamento planetário, um cometa ou um milagre único, não sabemos ao certo. O que sabemos é que, para aqueles magos, não havia dúvida. O sinal que gerações de seus antepassados esperavam finalmente havia chegado. O rei prometido havia nascido, e eles precisavam ir. Pense no que isso significa. Deus não enviou a primeira notificação aos sacerdotes no templo. Ele não alertou os escribas e fariseus, os estudiosos da lei. Ele falou com estrangeiros, homens de terras consideradas pagãs. Ela os chamou, e eles ouviram. Isso nos mostra que a adoração verdadeira não é definida por sua linhagem, sua nacionalidade ou sua religião. É uma questão de coração. Um coração que está disposto a ouvir o chamado de Deus e a se mover. E eles se moveram. A jornada foi brutal. Imagine cruzar o implacável deserto da Síria. Meses de viagem. Os dias eram um forno, com o sol transformando a areia em brasas vivas. As noites eram congelantes, sob um manto de estrelas que, ao mesmo tempo, os guiava e os lembrava de quão pequenos eles eram. Tempestades de areia poderiam surgir do nada, cegando-os e ameaçando engolir a caravana inteira. Havia o perigo de ladrões, de doenças, da falta de água. A cada dia, a cada passo, eles enfrentavam a tentação de desistir. Eles eram homens ricos e poderosos. Por que arriscar tudo? Suas vidas, sua fortuna, por um bebê em uma terra distante, de um povo que não era o seu? Eles poderiam ter racionalizado o medo, encontrado 1000 desculpas para voltar, mas eles não voltaram. A estrela os chamava, a fé os impulsionava. Cada quilômetro percorrido era um ato de adoração, uma declaração de que aquele rei valia qualquer sacrifício. Finalmente, após meses de provações, eles avistam algo no horizonte: as muralhas imponentes de Jerusalém, a cidade santa, o centro da fé judaica, o lugar do grande templo, reconstruído e adornado com ouro e mármore pelo rei Herodes. Os magos devem ter sentido um alívio imenso. Certamente, eles pensaram, o palácio real é o lugar para encontrar um rei recém-nascido. Estamos no lugar certo. Eles entraram na cidade com sua pergunta, a pergunta que deu início a tudo: onde está o rei?
mas eles não encontraram celebração. Não havia festa nas ruas. Em vez disso, sua pergunta causou uma onda de choque que percorreu toda a cidade e chegou aos ouvidos do homem que se sentava no trono, um homem cuja mente era um labirinto de medo, ciúmes e crueldade. Ele era o rei de fato. Mas a notícia de um outro rei, um rei nascido por direito divino, o aterrorizou. A chegada daqueles nobres estrangeiros não foi vista como uma boa notícia, mas como uma ameaça mortal ao seu poder. Jerusalém, a cidade que deveria acolher seu Messias, estava na verdade perturbada por sua chegada. E o homem no poder, o rei Herodes, o Grande, estava prestes a desencadear uma onda de terror que mancharia esta história de adoração com o sangue de inocentes. O encontro dos magos com Herodes selaria não apenas o destino do bebê em Belém, mas também o seu próprio legado sombrio na história. A busca pela luz os levou primeiro ao coração das trevas. Herodes, o Grande, um título irônico para um homem pequeno de espírito, mas gigante em crueldade. Ele não era judeu de nascimento, era idumeu, descendente de Esaú. Havia conquistado o trono através de manipulação política, alianças com Roma e rios de sangue. Construiu palácios magníficos, fortalezas impenetráveis e reformou o templo, até transformá-lo em uma das maravilhas do mundo antigo. Mas todo o ouro de seus tesouros não podia comprar o que mais desejava: segurança. Herodes vivia atormentado pelo medo de perder o poder. Já havia assassinado sua própria esposa, Mariâmine, a quem amava. Executou 3 de seus próprios filhos por suspeita de conspiração. O imperador romano Augusto disse uma vez: é melhor ser um porco de Herodes do que seu filho. E foi neste palácio de paranoia que os magos entraram, inocentes, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus capítulo 2, versículo 3, registra: o rei, Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele, toda Jerusalém perturbou-se. A palavra grega usada é itakokt, que significa irritado, aterrorizado, lançado em tumulto interno. Imagine a cena. Homens estrangeiros, carregando uma riqueza visível, entrando na cidade fazendo uma pergunta que soava como uma declaração de guerra: onde está o rei dos judeus? Herodes já era o rei dos judeus, nomeado por Roma, mantido por força militar. E agora, estes sábios do Oriente falavam de outro rei, um recém-nascido, alguém com direito legítimo ao trono. O velho rei convocou imediatamente todos os principais sacerdotes e escribas, homens que conheciam cada profecia, cada linha das escrituras. E ele fez a pergunta que revelava tanto conhecimento quanto terror: onde havia de nascer o Cristo? Cristo, Messias, ungido. Herodes sabia das profecias, conhecia as promessas. Mas em vez de adoração, seu coração produziu apenas ódio. Em vez de submissão, apenas conspiração. Os escribas responderam sem hesitar, citando Miqueias 5:2: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Israel, Belém, a cidade de Davi, a apenas 10 quilômetros de Jerusalém. O rei prometido estava tão perto, e toda a liderança religiosa de Israel sabia exatamente onde ele deveria estar. Mas aqui está o detalhe devastador: nenhum deles foi procurá-lo. Os sacerdotes conheciam a profecia, mas não se moveram. Os escribas sabiam a localização exata, mas permaneceram em seus estudos. A elite religiosa de Jerusalém tinha todas as informações necessárias, todo o conhecimento teológico, todas as escrituras memorizadas. Herodes, astuto como uma serpente, chamou os magos secretamente. Mateus 2, versículos 7 e 8, descreve a cena. Então, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes o encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Para eu também ir adorá-lo. As palavras escorriam de seus lábios como mel envenenado. Adoração? Herodes não conhecia adoração. Conhecia apenas dominação. Não buscava um salvador. Buscava um rival para eliminar. Ele perguntou sobre o tempo da estrela. Por quê? Porque já estava calculando quantos meninos precisaria matar para garantir que este rei não sobrevivesse. Que faixa etária deveria ser exterminada para assegurar seu trono? Os magos saíram do palácio. Não sabiam que acabavam de conversar com um monstro. Não imaginavam que suas palavras inocentes haviam plantado sementes de massacre. Eles buscavam o rei para adorar. Herodes buscava um bebê para assassinar. Mas então, algo maravilhoso aconteceu. Mateus 2, versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Ao verem a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
A estrela, ela havia desaparecido durante a conversa com Herodes, como se Deus estivesse testando a fé deles. Mas agora, ao saírem de Jerusalém, em direção a Belém, lá estava ela novamente. Brilhante, inconfundível, guiando-os, grande e intenso júbilo. Não era felicidade comum. Era êxtase espiritual. Era a confirmação de que não haviam viajado em vão, de que toda a riqueza investida, todo o risco assumido, toda a milha percorrida, tudo valia a pena. E a estrela os levou não a um palácio, não a uma fortaleza, não a salões de mármore onde o ouro escorria pelas paredes. Levou-os a uma casa simples, humilde, onde uma jovem mãe segurava nos braços o tesouro mais precioso do universo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, envolto em panos simples. E os magos, homens acostumados a riquezas inimagináveis, caíram de joelhos. E ali estavam eles, com os rostos no chão empoeirado de uma casa simples em Belém, diante do Salvador. A verdadeira riqueza não está no ouro que você possui, mas no rei que você reconhece. E então, eles abriram seus tesouros. Primeiro, ouro, o metal dos reis. Ouro suficiente para sustentar uma família por anos. Ouro que financiaria a fuga para o Egito, que logo seria necessária. Ouro que declarava: este é um rei, mas não um rei qualquer. Jesus não nasceu em uma linhagem real visível. José era carpinteiro. Maria, uma jovem de família simples. Não havia coroa física, nem cetro, nem trono. Mas os magos viram além do visível. Reconheceram a realeza que transcende reinos terrestres. O ouro profetizava: este bebê é o Rei dos Reis, aquele diante de quem todo joelho se dobrará, o soberano cujo reino não terá fim, o governante cuja autoridade não vem de Roma nem de Jerusalém, mas do próprio trono de Deus. Segundo, incenso, a resina aromática extraída das árvores de boswellia, encontradas no sul da Arábia e na Somália, mais valiosa que a prata em muitos mercados. O incenso era usado exclusivamente no templo, queimado no altar de ouro, diante do lugar santíssimo. E os magos colocaram aos pés do Messias. O incenso declarava: este é Deus encarnado, não apenas um rei humano, mas Emanuel, Deus conosco. Que suas orações subiriam como incenso puro, que ele mesmo se tornaria a ponte entre o céu e a terra. Séculos depois, João escreveria no Apocalipse sobre as orações dos santos, subindo como incenso diante do trono. E quem estava naquele trono? O mesmo bebê que agora recebia incenso em Belém. E então, o terceiro presente: mirra, a resina amarga, extraída da árvore comífora. Por que trazer mirra para um bebê? Por que presentear um recém-nascido com o símbolo da mortalidade? Porque os magos, guiados pelo Espírito Santo, mesmo sem o perceberem completamente, estavam profetizando o destino deste rei. Esta vida começou com um propósito de sacrifício. O ouro proclamava sua realeza, o incenso, sua divindade. Mas a mirra sussurrava sobre uma cruz. O presente dos magos se tornaria profecia cumprida. E aqui está a verdade que atravessa milênios. Os magos não vieram buscar bênçãos, vieram trazer adoração. Não perguntaram: o que este rei pode fazer por nós? Perguntaram: onde está ele para que possamos adorar? Eles não mediram custos, não calcularam retornos, não negociaram termos. A adoração verdadeira sempre custa algo, sempre exige uma jornada, sempre demanda que você abra seus tesouros, não apenas os materiais, mas os tesouros do seu coração, do seu tempo, da sua vida, e os coloque diante do rei. E então, algo sobrenatural aconteceu novamente. E, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem para Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus falou. Em sonhos, ele os advertiu: não voltem a Herodes, ele não busca adorar, busca destruir. E os magos obedeceram. Mudaram de rota. Voltaram por outro caminho. O encontro com Jesus transforma trajetórias, muda rotas, redefine destinos. Os magos entraram em Belém como buscadores. Retornaram carregando uma verdade que iluminaria suas vidas para sempre. A jornada deles nos mostra que a busca por Jesus é o início de uma transformação completa. E assim, os magos desaparecem das páginas das Escrituras. Não sabemos os seus nomes, não conhecemos os seus rostos, a Bíblia nem sequer nos diz quantos eram. A tradição dos 3 reis magos vem dos 3 presentes, não de um número específico mencionado no texto, mas a sua jornada ecoou através dos séculos como um trovão profético. Esta história é sobre você, sobre mim, sobre cada alma que já olhou para o céu e sentiu que existe algo maior. Os magos ensinam-nos que a adoração verdadeira transcende todas as fronteiras geográficas. Eles viajaram milhares de quilômetros. A sua adoração não foi limitada pela distância. Não disseram: Belém é longe demais. Não pensaram:
A nossa terra é confortável demais para deixar. Quando Deus chama, a geografia torna-se irrelevante. Vinham de tradições diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, mas diante de Jesus, todas essas diferenças se dissolveram. Porque Cristo não veio apenas para Israel, veio para todas as nações, toda tribo, toda língua. A mensagem é clara desde o primeiro capítulo. Este rei não tem fronteiras. Fronteiras religiosas. Os sacerdotes em Jerusalém tinham todo o conhecimento teológico. Conheciam as profecias. Sabiam onde o Messias nasceria. Quantas pessoas hoje estão a apenas 10 quilômetros de Jesus? Tão perto do reino, tão próximas da verdade, mas nunca dão o passo final. Conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Cristo da Bíblia. Sabem sobre Deus, mas nunca se prostraram diante de Deus. Os magos também nos ensinam sobre o custo da adoração verdadeira. Eles não vieram de mãos vazias. Não deram desculpas. Não deram as sobras. Abriram seus tesouros. O melhor que tinham. O mais precioso que possuíam. E aqui está a pergunta que atravessa 2000 anos e chega até você. Hoje, neste exato momento, o que você está disposto a colocar aos pés do rei? Qual é o seu ouro? Talvez seja a sua carreira, as suas ambições, os seus planos cuidadosamente construídos. Qual é o seu incenso? A sua adoração, o seu tempo. Você queima-os no altar da produtividade, do entretenimento, das distrações infinitas? Ou oferece-os como incenso puro diante do trono? Qual é a sua mirra? O seu reconhecimento de que seguir a Cristo significa morrer para si mesmo, que a adoração verdadeira exige sacrifício, que você não pode carregar a sua cruz e a sua coroa ao mesmo tempo. Os magos fizeram uma jornada física, mas a jornada que Deus está a chamar você a fazer hoje é espiritual. E quando você faz essa jornada, quando encontra verdadeiramente Jesus, algo sobrenatural acontece. Você nunca mais volta pelo mesmo caminho. Sempre redefine o seu destino. Sempre transforma a sua história. Você não pode encontrar o Rei dos Reis e continuar a viver como um mendigo espiritual. Você não pode prostrar-se diante do Senhor da Glória e levantar-se com os mesmos valores mundanos. Você não pode oferecer os seus tesouros a Cristo e depois voltar para adorar os ídolos que deixou para trás. O encontro muda tudo. Herodes representa o mundo que rejeita Cristo, que o vê como uma ameaça, que prefere matar a verdade. Ele tinha poder, riqueza, um reino inteiro, mas morreu atormentado, odiado, deixando um legado de sangue e paranoia. Os magos representam os que procuram, os que se curvam. Não sabemos o que aconteceu com eles depois, mas sabemos isto. Eles encontraram o que procuravam, viram o rei, entregaram os seus tesouros e voltaram transformados. Se esta história tocou o seu coração, se algo dentro de si reconheceu a estrela que está a brilhar, a chamar por si, para uma jornada de adoração verdadeira, não ignore esse chamado. Talvez você esteja longe como os magos estavam. Talvez a sua jornada até Jesus pareça impossível, longa demais, cara demais. Mas lembre-se, Deus guiou homens através de desertos, porque os seus corações estavam dispostos. Hoje, agora mesmo, você pode fazer a sua própria jornada até o Rei. Não precisa de viajar milhares de quilômetros. Precisa apenas de dobrar os joelhos, abrir o seu coração, entregar os seus tesouros. Diga a Ele: Jesus, eu reconheço que Tu és o Rei. Não apenas um rei, mas o Rei dos Reis, que desceste do trono para uma manjedoura por amor a mim. E aceito o Teu sacrifício. A mirra profetizou a Tua morte. A cruz consumou o Teu amor. Morreste por mim. E agora eu morro para mim mesmo, para viver para Ti. Esta é a adoração que os magos modelaram. Esta é a rendição que transforma destinos. Este é o encontro que muda tudo. E quando você se levantar dessa adoração, não voltará pelo mesmo caminho. Porque quem encontra Jesus, nunca mais é o mesmo. A sua rota muda. Os seus valores mudam. O seu destino muda. A sua eternidade muda. Os magos vieram de longe para adorar um rei. Você não precisa de ir tão longe, agora, chamando por si. A estrela ainda brilha, o rei ainda reina, e a adoração verdadeira ainda transcende todas as fronteiras. Que a sua jornada comece hoje, que os seus tesouros sejam entregues, que os seus joelhos se dobrem, que o seu coração se renda. Se você quer aprofundar a sua jornada de adoração, se deseja conhecer mais sobre este rei que mudou a história da humanidade, deixe o seu comentário abaixo. E lembre-se, os magos não vieram apenas uma vez. Eles fizeram da adoração um estilo de vida. Que esta não seja apenas uma história que você ouviu, mas uma jornada que você vive. Até ao próximo episódio. Que a sua estrela continue a brilhar. Que os seus tesouros sejam entregues. E que o seu rei seja adorado.